Nada é tão bizarro que não possa ficar mais bizarro ainda. Deadpool é uma máquina de matar esquisitona que todo mundo ama. Carnificina é uma máquina de matar esquisitona que todo mundo odeia. Então a pergunta é, o que aconteceria se a gente juntasse esses dois? Eu sei que ninguém perguntou isso, mas a Marvel vai responder assim mesmo. Uma maluca infectou o Deadpool com uma versão modificada do simbionte do Carnificina e o resultado dessa salada você vai conferir agora. Vamos lá. Inestran Peter aqui. Deadpool e Carnificina tem mais coisas em comum do que a gente imagina, sabia? Os dois surgiram com um ano de diferença, né, nas revistas de outros personagens. Slade Wilson apareceu em fevereiro de 1991 na revista dos Novos Mutantes. Cletus Kasady estreou no ano seguinte, em março de 1992, na revista do Homem-Aranha. Os dois personagens usam uma mistura de preto e vermelho como marca registrada, e os dois são inspirados em personagens que vieram antes. Deadpool é uma versão do Exterminador da DC, ponto, isso é indiscutível. Carnificina é uma versão virada na maldade do Venom. Venom que já era mal na época, só que veio uma versão mais maldosa ainda dele. Então, os dois personagens ficaram imensamente populares entre os fãs. Então, parece mesmo que Deadpool e Carnificina foram feitos um pro outro, né? E agora o casamento foi marcado. Slade Wilson foi infectado e vai passar por uma transformação insana. Você tá com o estômago vazio? Aguenta a tronqueira nojenta? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Só preciso de você inscrito nesse canal. E isso é muito importante, porque aqui a gente sempre tá te atualizando. Tudo que vai acontecer no cinema de super-herói você sabe primeiro aqui. Obrigado por isso, tamo junto sempre com a tua inscrição e a notificação, lógico, né? Valeu, galera. Bom, pra gente entender o que tá rolando agora na revista de Deadpool, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo até a saga Absolute Carnage. Quem é que lembra? Trouxe aqui no canal pra vocês, né? Saga maravilhosa. Bom, Carnificina passou o rodo em vários heróis da Marvel. Carnificina passou o rodo em geral, buscando uma forma de acordar Knu, que é o deus dos simbiontes. Carnificina acabou sendo derrotado pelo Venom, mas conseguiu o que ele queria, né? O Knu despertou e veio pra Terra sapecar geral na saga King in Black, uma saga depois. Dá uma conferida aqui no canal, porque eu trouxe essa saga completinha, ok? Tá muito bacana de você assistir vídeo por vídeo. Vamos lá, enfim. Carnificina tomou um toco do Venom e lançou uns pedaços por aí, né? Aqueles pedacinhos de simbionte. Como vocês sabem, pedaço de simbionte é uma praga. Fica pra trás e gera outros simbiontes. Lembra do pós-crédito do Miranha? Pois é, aquilo vai trazer o Venom pro UCM. Mas voltando pras revistas, Carnificina deixou um pedaço pra trás e uma maluca chamada Harriet Broms pegou o negócio. Essa mulher é uma ecoterrorista que busca recombinar formas de vida e criar o servo perfeito. Harriet Broms se tornou a vilã Harrower e ganhou poderes de bioinfusão. Que é isso, Peter? Eu não sei. Só sei que ela consegue fazer miséria com organismos vivos. Ela já tentou recriar o Homem-Coisa como um escravo e não conseguiu. O novo plano dela é recriar o Carnificina como um simbionte leal a ela. É nesse ponto que o Deadpool entra de gaiato na história. Por que Deadpool? Porque o cara tem o maior fator de cura da Marvel. Deadpool é basicamente imortal só com fator de cura. O corpo dele regenera automaticamente. Os membros cortados voltam pro lugar. Os órgãos destruídos são quase que reconstruídos na mesma hora. Slade Wilson então vira a cobaia perfeita da Harrower. E é assim que abre a história. Deadpool foi capturado e imobilizado e está numa espécie de mesa de operações. Harrower tentou incubar esse fragmento do Carnificina em hospedeiros diferentes e não funcionou. O que ela precisa é de um hospedeiro forte, resistente. Ou seja, vai dar ruim pro Deadpool. E o plano da maluca não é nem fundir simbionte e hospedeiro, né, como acontece normalmente, seria assim, né? Ela não quer uma simbiose, ela quer um híbrido, um ser que realmente misture características dos dois organismos, algo que não seja vinculado à mente coletiva dos simbiontes, né? Algo que ela possa controlar. Porque vocês sabem, vocês já aprenderam aqui no canal que todos os simbiontes têm a mesma mente, estão todos conectados na mente coletiva, né? Ela não quer isso, ela quer algo que ela controle. Nas palavras dessa doida, ela quer uma criatura inédita capaz de suplantar os humanos como espécie dominante do planeta. Coisa bem de vilão mesmo, aquela coisa bem clichê, né? Quer substituir a raça humana. A Hera, então, coloca o simbionte do Cletus Kasady no corpo do Deadpool. É uma visão repulsiva. Slade Wilson reclama, mas não tem muito o que fazer. Só ver o próprio corpo passando por contorções bizarras. Bom, a vilã tá se inspirando no que uma espécie de vespa fez com as tarântulas. A vespa Pepsi grossa paralisa uma tarântula com uma ferroada venenosa. Aí, a partir daí, a vespa injeta os ovos dentro do abdômen da aranha. Aí, depois que o veneno perde efeito, a aranha vai seguir a vida dela normalmente. Só que não. Quando os ovos da vespa chocam dentro do corpo da tarântula, as larvas se alimentam da aranha viva até atingirem a maturidade e saírem da carcaça da aranha. Sim, é nojento, meio alien, né? Sair de dentro. Mas também é um processo natural. É um
parasitismo desenvolvido depois de milhões de anos de evolução. E não, eu não acompanhei o início, para. Agora imagine isso acontecendo com uma pessoa. Ele vai virar casinha e comida para um embrião do Carnificina. Você acha que o Deadpool liga? Ele não tá nem aí. Slade Wilson se solta da mesa de operações porque tem um compromisso. Ele pegou um contrato pra matar o Dr. Octopus e não quer furar com o combinado. O problema dentro dele ele vê depois, né? Deadpool assim, não tem tempo ruim com ele. Deadpool foge, né, das garras da Harry e do exército de mutantes dela. No meio da luta ele sente que o veneno parasitante tá perdendo efeito por completo. Isso significa que o Deadpool consegue sentir o parasita comendo o fígado dele. Literalmente comendo o fígado. Mais uma vez, Deadpool não se abala. Ele chega a conversar com o bicho, promete até um lanchinho no caminho pra casa. Olha isso, olha como é que o maluco é maluco. Só que o bicho não é tão paciente assim. Na hora que o Deadpool vai matar o Dr. Octopus e cumprir o contrato, o parasita se agita. Dentro do Deadpool, esse fragmento do Carnificina fica insano. O Slade Wilson não tá legal. Ele tá quase chamando o Raul, tá quase vomitando. Aí antes disso acontece algo ainda mais bizarro, galera. Uma mão sai de dentro do peito do Deadpool. Olha isso. Aí depois, 2 braços brotam das costas do Slade Wilson. O nascimento já começou, a transformação já começou. Bom, a revista fecha com a Hera e o Dr. Octopus admirando o surgimento dessa nova criatura. Se bobear, vai rolar até um match entre os dois cientistas. Olha o que eu tô falando, porque são 2 loucos, né, pô, Dr. Octopus. Os dois são piratas, concorda? Bom, o resultado dessa fusão entre Carnificina e Deadpool ficou pra próxima edição. Eu vou ficar de olho no que tá vindo, mas já larga a bomba no colo do Sam. Deadpool 3 tá vindo. Tem um pedaço do Venom solto no Sam. Será que rola uma referência? Tá todo mundo esperando a Gosminha infectar o Tom Holland. Mas vai que é o Ryan Reynolds que assume esse BO. Escreve aí nos comentários se ia curtir ver uma fusão Deadpool e um simbionte qualquer no cinema. Ou é melhor deixar quieto. Comentem. E toca aqui, se inscreve no canal. Obrigado de coração por esse momento, porque acho que agora vocês estão me proporcionando. Mas você inscrito aqui com sininho, com notificação, eu garanto uma coisa pra você. Pelo menos por dentro das notícias de super-heróis, cinema, animes, séries, você vai ficar. Se inscreve com o sininho, obrigado, te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!